É com muita alegria, meus queridos telespectadores da Canção Nova, que nesta casa, o Secretariado Nacional do Apostolado de Oração, aqui em Braga, neste ambiente da Biblioteca do Secretariado Nacional, estou a começar um novo programa, é o primeiro desta nova série, o Santuário. No Santuário, vamos, ao longo de vários programas, explorar esta maravilha da palavra e da riqueza do santuário. Então, é com imenso gosto que eu, de algum modo, vos acolho aqui, nesta casa, que é o Secretariado do Apostolado de Oração, de onde sai a revista Mensageiro e a revista Cruzada, e os bolhetes mensais e tantas outras coisas, e os livros que a editora vai publicando. É daqui que vai, desta biblioteca, que eu vou ter o gosto de entrar, ir à vossa casa e estar lá, no vosso aparelho de televisão, em comunhão convosco. Estou muito contente de acolher aqui os meus amigos da Canção Nova para poderem gravar neste local tão bonito este programa. O primeiro programa, como já foi um bocadinho anunciado na última semana de dezembro, o primeiro programa vai ser sobre cada um de nós é um santuário. No santuário, que é o nosso corpo, no santuário, que é a nossa alma, no santuário, que é cada um de nós, a nossa pessoa é um santuário da presença de Deus. Esta riqueza nos vem pelo dom de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, de sermos gerados pelo amor de Deus, o amor infinito, criados por Ele para sermos seus filhos e suas filhas. Mas também esta graça nos vem da riqueza imensa do nosso batismo. O batismo nos fez santuários de Deus. O batismo nos fez, a cada um de nós, como pessoa, como corpo. São Paulo até diz: e vós não sabeis que o vosso corpo é sagrado porque é templo do Espírito Santo. Então, cada um de nós é templo do Espírito, é santuário de Deus. E isto é a maior riqueza da nossa vida como batizados. Batizados que, pela água e pelo Espírito, nos tornamos presença de Deus, Deus em nós, a vida de Deus em nós, a santidade de Deus em nós, o santuário que somos, presença não só do Espírito que nos ungiu e consagrou no dia do batismo, mas presença de toda a Trindade. É a Santíssima Trindade que está dentro de cada um de nós. É a Trindade que habita o santuário do nosso ser. É a Trindade que age dentro de nós como amor eterno, amor divino, e que nos vai ajudando a converter, a alegrar, a dar força, a dar ânimo. Nós somos, de verdade, uma catedral onde habita a própria Trindade. Quando a Beata Isabel da Trindade dizia que nós somos, se o céu é onde está Deus, eu tenho o céu dentro de mim, e temos o céu dentro de nós, porque somos uma catedral da presença de Deus. Somos uma igreja, o nosso ser, o nosso corpo é um santuário, uma igreja da presença divina. Presença desta Trindade, desde o dia do nosso batismo, que se realizou esse momento espantoso da ação e da consagração do Espírito Santo que desceu sobre nós. Lembram-se com toda a certeza, meus caros telespectadores, se lembram da maravilha que foi o batismo de Jesus no Rio Jordão. No dia do batismo de Jesus no Jordão, diz o texto evangélico, bíblico, diz que o filho estava ali, homem de 30 anos, depois de ter estado em Nazaré, veio ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. O pai falou,
E o pai disse estas palavras: Tu és meu filho, em ti ponho todo o meu amor. Foram estas palavras que foram ditas sobre cada um de nós, sobre mim, sobre cada um de vós que me está a ouvir, sobre todos os milhões de batizados, homem ou mulher, de qualquer raça ou de qualquer cor. Se é batizado, o Pai nos diz: Tu és meu filho, em ti ponho todo o meu amor. É esta certeza do amor do Pai que nos faz viver a alegria de ser santuário da presença da própria Trindade. Mas mais que isso, no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E ouviu-se essa voz do Pai a dizer: Tu és meu filho. Então, a cada instante da nossa vida, agora, neste momento em que eu vos estou a falar, e neste momento em que me estáis a ouvir, a cada instante o Pai nos diz, chamando por nosso nome António, José, Isabel, Maria, Dário: Tu és meu filho, tu és minha filha, em ti ponho todo o meu amor. Então somos santuários deste amor, do amor de Deus, da presença de Deus, santuário da graça deste Deus, da Trindade que nos ama com amor infinito. E o Espírito que em Jesus desceu em forma de pomba, esse Espírito nos ungiu e nos consagrou a nós no dia do nosso batismo. Temos o Espírito dentro de nós, temos a Trindade em nós e por isso o nosso ser é um santuário desta presença. Somos pessoas ungidas, pessoas consagradas, pessoas divinizadas pela presença do próprio Deus. Somos fracos, somos pecadores, somos débeis, sem dúvida. Caímos às vezes, tropeçamos, temos tentações, mas somos um santuário e Deus nos habita e Deus está em nós. E a Trindade está no coração e na alma e na vida e no ser de cada um de nós. Então esta alegria de sermos um santuário, somos uma igreja da Santíssima Trindade. É esta maravilha a nossa vida. Onde estou, onde ando, de manhã debaixo do chuveiro, sentado à secretária, a trabalhar na fábrica, a trabalhar no campo, no trator ou de enxada na mão, ao balcão de um banco ou noutro sítio qualquer, enfermeiro ou médico num hospital, doente numa cama. Onde estamos está um santuário. Alguém que tem Deus dentro de si, alguém ungido pela Trindade, pelo Espírito, alguém que tem com a Santíssima Trindade uma relação íntima, profunda, cada vez mais atuante e mais maravilhosa. No dia do batismo, fomos ungidos pelo óleo santo. É bom cair na conta que essa unção, sobretudo do óleo do crisma, também a do óleo dos catecúmenos, mas a do óleo do crisma, esses óleos foram benzidos na sede catedral na Quinta-feira Santa pelo bispo da diocese e depois distribuídos pela diocese inteira, por todas as paróquias. E é esse óleo santo que, como já no Antigo Testamento se usava esse óleo, para ser sinal da bênção de Deus e da proteção de Deus. Esse óleo santo nos ungiu, esse óleo santo nos consagrou, esse óleo santo foi a ação do Espírito em nós. Pela unção do óleo, o Espírito nos consagra, o Espírito nos unge, o Espírito faz de nós pessoas que somos verdadeiras catedrais da presença deste Deus louco e apaixonado por cada um de nós. Então, esta certeza maravilhosa deste amor louco e apaixonado, deste Deus. Por outro lado, é bom cairmos na conta que, se cada um de nós é santuário, os outros também são. Então, a minha relação com as outras pessoas há de, com toda a certeza, mudar. Se eu tenho a consciência da fé de que os outros são santuário, consciência da fé de que
aquele irmão, aquela irmã, aquele colega de trabalho, colega da escola, colega da universidade, aquele enfermeiro, aquele doente, aquele trabalhador do campo, todos somos, se batizados, santuários da Trindade. Então a nossa relação, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de escutar, a nossa maneira de nos relacionarmos vai mudar. Porque eu tenho a certeza da fé que cada pessoa é um santuário da presença de Deus. E isso vai fazer com que eu a trate de um modo diferente, que eu tenha mais amor, mais respeito, que eu tenha uma atitude de mais caridade, de mais atenção amorosa, porque cada um merece, pela dignidade de ser pessoa, mas também pela dignidade de ser santuário de Deus. Se eu olhar os outros, mesmo quando me cruzo com eles no passeio, na rua, só olhar os outros que estão na igreja a rezar comigo, se olhar os outros que eu me encontro no hipermercado, quando vou às compras, se eu olhar cada pessoa, não com um olhar de crítica, de cobiça, de avareza, mas com um olhar cristão, eu descubro em cada um, em cada uma, um santuário de Deus. Cada pessoa merece, por isso, total respeito, total amor, uma relação fraterna diferente, uma maneira de falar, de ouvir, de atender, de estar atento, diferente, porque cada um é santuário da Trindade. E a Trindade habita o coração, a alma, a vida de cada pessoa. Então, descobrir este santuário que é cada um de nós, e se descobrir também o santuário, a Igreja, que é a Igreja da Trindade, que é cada pessoa, então temos aqui uma maravilha para a nossa vida cotidiana. Uma maneira de estar num mundo diferente, uma maneira de nos relacionarmos com os outros, não com orgulho, não com autoridade, não com um espírito de superioridade, mas descobrindo o tesouro que cada pessoa é, porque templo e santuário da Trindade. Que maravilha! Que cada um de nós saiba descobrir em oração e depois na vida este mistério insondável de amor e de graça. Se cada um de nós tivesse bem consciência de que é um santuário, é um templo, é alguém que é sagrado, é consagrado pelo Espírito, é um santuário da presença da Trindade e que os outros também são, então havia com toda a certeza muitas atitudes, até a nível da castidade, a nível do pudor, a nível do respeito pelo corpo e pela pessoa dos outros, até nessa dimensão de uma vida mais casta, de uma dimensão mais pura, de um olhar mais límpido, mais transparente de graça para olhar os outros, a beleza de cada pessoa, mas olhar de outra maneira este encanto e esta beleza. Por outro lado também, se os outros são um templo da Trindade, então o carinho com o doente, o carinho e a atenção à pessoa idosa, a preocupação por aqueles que têm sofrimento, dor, fome, porque cada um deles é uma pessoa e como pessoa é um santuário da Trindade. Então esta descoberta de cada um como santuário nos levará a ter uma atitude bem diferente para cada um e cada uma que nos rodeia. E não haveria mais atitudes agressivas, ou pelo menos diminuiriam muito. Não haveria mais atitudes de autossuficiência e de orgulho que parece que pisa o coração e a pessoa. Não haveria mais atitudes de desprezo, porque se cada uma é templo, é santuário da Trindade, então é uma vida que se converte,
uma vida que se diviniza, umas atitudes, quer a maneira como falamos. Não vamos a criticar, não vamos a murmurar, não vamos a caluniar, não vamos a ter atitudes agressivas, nem agrestes, nem impetuosas, porque o outro é templo da Trindade e porque eu também sou e mereço ser respeitado como templo da Trindade. Então é toda uma relação maravilhosa que surgirá desta certeza. Como santuários da Trindade, há toda uma atitude de caminhada de santidade que se apresenta diante de nós. Mas creio que isto pode ir ainda mais longe, meus queridos amigos. Se nós temos consciência que o nosso corpo é sagrado, é templo, como diz São Paulo, é templo do Deus vivo, que o nosso o corpo e o nosso ser é santuário da Trindade, então se calhar tínhamos mais cuidado, sem vaidade, mas mais cuidado com a nossa saúde, com a nossa higiene, mais cuidado com o que comemos e com o que bebemos, porque a grandeza da nossa vida, a maravilha da nossa vida, a certeza de que somos este templo da Trindade, este santuário da Trindade, iria fazer com que, houvesse menos álcool, menos gula, menos prostituição, menos tudo, porque só haveria mais amor, mais atenção ao mistério de cada pessoa e ao mistério da Trindade, das pessoas da Santíssima Trindade que habitam o coração, o ser de cada um dos outros. Mas também o problema não se trata de vaidade, não, trata-se de cuidar do santuário que somos. E se somos um santuário, vamos ter mais cuidado com ele. Desde a saúde, desde os remédios, desde a ida ao médico, desde a maneira como nos vestimos, desde o que comemos e bebemos, porque não podemos dar cabo do santuário. Não podemos destruir inconscientemente, como tanta gente faz. É verdade que alguns passam fome e comem pouco, mas também há pessoas que comem demais e dão cabo da saúde. E que bebem demais e dão cabo da saúde. Então estão a estragar o santuário que são e não cuidam com atenção amorosa desta Trindade que está em nós e de nós como templos dessa Trindade. Veja que se aplicarmos isto à relação com os doentes, aquele doente é templo da Trindade. Daí que a maneira como o ajudo, a maneira como o dou banho, a maneira como trato dele, a maneira como o alimento, a maneira como cuido de o ajudar, porventura, a ter menos dores, a alimentar-se melhor, é toda uma atitude diferente, porque é o mistério da Trindade que nos faz movimentar por dentro uma atitude completamente diferente em relação a tudo e a todos. Aquele velhinho já enrugado, ou aquela criança ainda pequenina, mas que merece também, aí é que está, merece toda a atenção e todo o amor e todo o respeito. Porquê a pedofilia? Porque se perdeu de vista o santuário que cada pessoa é, a dignidade de cada pessoa, a grandeza amorosa da Trindade que está no coração e na vida, desde a criança à pessoa de mais idade. Porquê tantos casais vivem às vezes atitudes menos dignas, menos amorosas, menos carinhosas, mais agressivas, mais em tempestade, porque perderam esta noção. A minha mulher é um templo da Trindade, o meu marido é um santuário da Trindade. Então, descobrir este santuário que cada um de nós é, vai ajudar a viver uma vida, eu diria, uma atitude interior, uma maravilha de comportamento e
de graça e de vida interior espantosa. O nosso coração, como o centro da nossa realidade mais profunda, já alguma vez me ouviram dizer que a palavra coração aparece na Bíblia 834 vezes, e sempre para definir e para a realidade mais profunda, o âmago das coisas e do universo, mas também de nós. O homem é o que é o seu coração. Então, é aqui, neste coração, o ser mais profundo, a intimidade mais íntima, se assim me posso exprimir, de cada um de nós, está exatamente na grandeza de ter o santuário do nosso coração. É um relicário. O Papa Bento XVI dizia-nos que o nosso coração era o santuário de Deus. É um relicário onde está Deus, a vida de Deus, a presença da Trindade. Então isto tudo nos pode levar a desenvolver, por exemplo, uma vida de oração diferente. Já que eu sou o templo da Trindade, eu quero ter com o Pai uma relação filial, amorosa, abandonada, confiante, e rezo-lhe nesta dimensão. Eu quero ter com Jesus uma relação mais profunda. Eu e Jesus somos um só. Ele em mim, eu nele, na intimidade. Dois seres, um só ser. Dois corações, um só coração. Duas vidas, uma só vida. A de Jesus e eu. Para mim, viver é Cristo. O próprio Jesus diz, no capítulo 6 de São João, quem me come permanece em mim e eu nele. Então, se Jesus permanece em mim e eu permaneço em Jesus, então tenho aqui a riqueza máxima da minha vida, e isto pode desenvolver uma atitude de oração, de contemplação, de intimidade, de diálogo, de união mística. Mas o Espírito Santo que está também no santuário do nosso ser, que é espírito de oração, que é espírito de fortaleza, que é espírito de sabedoria, que é espírito que perdoa, que é espírito que é fogo divino da manhã de Pentecostes. Esse Espírito que nos ungiu no dia do batismo continua em nós, está cá dentro, vive no nosso santuário, no santuário do nosso ser. Então, ter com o Espírito Santo uma atitude cada vez mais íntima, mais profunda, mais, eu diria, mais agradecida. E por isso é que São Paulo diz: não contristeis o Espírito Santo que habita em vós. Sabendo que sou o santuário do Espírito, eu não quero entristecer o Espírito que está no santuário do meu ser. E daí a luta contra o pecado, a luta para vencer tentações, daí o comportamento mais digno, mais sério, mais honesto, mais reto, mais justo, porque não quero contristar o Espírito de Deus que está em mim. Daí a maneira de olhar o meu corpo, a minha alma, o meu ser, o meu e o dos outros, para não contristar o Espírito Santo, diz São Paulo. Não contristeis o Espírito de Deus que habita em vós. Esta maravilha, cada um de nós um santuário, cada um de nós uma presença maravilhosa deste Deus uno e trino e deste amor louco e apaixonado. Que tomar consciência de que somos santuário, que somos a tal igreja, que somos a tal basílica, a tal catedral, e cada um de nós é essa catedral, porque temos cá dentro Deus e a Trindade, o Deus unitrino, nos faça viver, meus queridos amigos, de uma maneira mais profunda, mais séria, mais orante, mais respeitosa, mais justa, mais digna, mais casta, porque a Trindade está em nós e nós queremos desenvolver este santuário profundo da nossa vida e do nosso coração. Vou terminar este programa, feito, como disse no início, nesta biblioteca do Secretariado Nacional do Apostolado de Oração, aqui em Braga, e vai chegar às vossas casas e vai chegar muito longe. É uma maneira de verem também o que é o Secretariado Nacional,
ou parte dele pelo menos. Vou terminar dando-vos a bênção em nome desta Trindade. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Até para a semana, se os quiser, vamos desenvolver um novo santuário. Hoje foi nós como santuário, os outros como santuário. Vamos desenvolver outro tema no santuário.